Eu sei que no fundo você sente que não é bom o suficiente. Parece que sempre falta algo, não é verdade? Eu também sei que você não se sente bem entre os outros, por mais que você se esforce e se sente incomodado por ter de conviver em uma atmosfera de falsidade e superficialidade, em uma espécie de baile de máscaras, no qual não entra quem vem sem máscara, isto é, quem é verdadeiramente autêntico. Eu entendo que você está cansado de se sentir sozinho, mesmo cercado de muitas pessoas, cansado de relações líquidas e superficiais, revoltado por não poder comprar o que deseja e volta e meia angustiado, embora você fuja dessa angústia se embriagando em prazeres, consumo e entretenimento, com a aparente falta de sentido que o cerca, como se houvesse um vazio que você desesperadamente busca preencher. Apesar disso, sei que você anseia por relações humanas mais autênticas e profundas. Sei que você sente que há algo especial em você, embora o mundo frequentemente o convença do contrário. Algo semelhante a um sussurro dizendo que você pode muito mais, dizendo que a vida é muito mais misteriosa do que aparenta ser. Apesar disso, você não dá muita atenção a essas coisas, não é mesmo? A correria do dia a dia não permite e você segue vivendo como se isso não existisse, como se esses anseios fossem irrelevantes diante das possibilidades de prazer da próxima sexta-feira. Isso que você acabou de escutar reflete a relação da subjetividade moderna, isto é, de nossos egos, com a alma de nossa época, com seu zeitgeist desespiritualizado, materialista, consumista, tecnicista, hedonista e niilista. Em outras palavras, reflete o encontro com um mundo reduzido a um grande shopping, no qual até mesmo as pessoas são produtos em suas vitrines, um mundo no qual a sacralidade e o mistério foram substituídos pela vulgaridade e a mesmice, a vitalidade e o sentido pelo cansaço e o vazio existencial. A humanidade está em crise e essa crise não é mera abstração, ela é real, muito real. Se você ainda não a percebeu, saiba que, mais cedo ou mais tarde, ela poderá bater na sua porta, demandando ou uma fuga apressada ou o seu enfrentamento de cabeça erguida. A notícia boa é a de que as várias perspectivas desta crise têm sido explicitadas pelas mentes mais ilustres nos últimos 3 séculos. Por exemplo, a morte de Deus, isto é, a dissolução do edifício metafísico das religiões, o enfraquecimento da fé, o desencantamento do mundo, ou seja, a perda da magia, a decadência do Ocidente, que traz a dissolução dos valores ocidentais, o esquecimento da questão do ser, talvez a questão mais importante do ser humano, a crise do mundo moderno e o reino da quantidade, que reduz tudo a número, a quantidade, a profanação do sagrado, que nos leva a perder a reverência pela natureza, o niilismo contemporâneo, que traz a reboque o vazio existencial, a liquidez das relações humanas, os amores líquidos e, por fim, o esquecimento da dimensão espiritual do ser humano. Todas essas perspectivas, em maior ou menor escala, retratam algumas das consequências do afastamento do ser humano de sua dimensão mais sutil, a espiritual. A crise, portanto, é este afastamento, este distanciar-se e, em certo sentido, a repressão da espiritualidade. Ao contrário do que muitos pensam, a espiritualidade não se opõe ao corpo físico e seus instintos, muito menos se reduz a ficar falando de chakras, fenômenos paranormais e almas penadas. Espiritualidade é algo muito mais profundo e essencial, uma vez que envolve a busca pela compreensão de questões fundamentais, como, por exemplo, qual é o sentido da vida, quem sou eu, de onde eu vim antes de nascer, para onde eu vou após morrer, qual é o sentido da vida e da morte, qual é o sentido do ser. Envolve também a procura de uma conexão significativa com algo que nos transcenda. Pode ser Deus, o ser, a natureza, o cosmos, um poder superior, etc. Busca esta que pode ou não estar ligada a uma comunidade religiosa, filosófica, iniciática, étnica e servir-se de práticas, ritos e exercícios. É fundamentalmente essa dimensão interior que nos faz entrar em contato com o sentido da vida, encarar a finitude humana e se abrir para o mistério daquilo que nos transcende, que está obscurecida, oculta, ou melhor, reprimida atualmente. O ser humano não mais possui olhar de reverência e respeito para com a natureza. Ele a trata como um mero objeto a ser manipulado, utilizado e descartado. Como disse Tolstói,
Há quem ande em uma floresta e só veja lenha. E o que dizer da visão de ser humano, se antes ele era visto de forma holística como corpo, alma e espírito, e com o passar do tempo, com o advento da modernidade, passou a ser visto apenas como corpo e alma, ele é, hoje em dia, compreendido apenas como corpo. Corpo este que cada vez mais se reduz a uma máquina, haja vista o transhumanismo e os entusiastas em colocar a própria consciência em um pendrive a fim de alcançar uma suposta imortalidade virtual e migrar de corpo em corpo até quando seu Deus Ex Machina permitir. E quando o assunto é espiritualidade, os intelectuais do momento fazem questão, em geral, de jogá-la no mesmo saco das superstições e do pensamento mágico dos povos considerados por esses porta-vozes do Zeitgeist atual primitivos e irracionais. Até mesmo nas universidades, aquele que ouse falar de espiritualidade é muitas vezes visto com um pé atrás. Aliás, é melhor deixá-la recalcada caso você queira percorrer a carreira acadêmica. Este é o conselho de muitos doutos. Mas, felizmente, nem todos pensam assim, e é precisamente por causa destes mais ousados e corajosos que atualmente temos instrumentos teóricos os quais nos permitem reintroduzir não só no âmbito da vida pessoal, mas também no âmbito intelectual, a reflexão sobre a dimensão espiritual do ser humano, enquanto uma necessidade psicológica de todos nós. Um exemplo disso é o diagnóstico feito pelo psiquiatra fenomenológico Jan Hendrik van den Berg. Diz ele que um dos méritos da psicanálise freudiana foi desreprimir a dimensão humana da sexualidade, que no final do século XIX e início do século XX se encontrava encoberta por 1000 véus. Pouco se falava sobre sexo e muito se sofria por isso. Essa dimensão havia sido lançada nas trevas do inconsciente e um dos papéis da psicanálise e da psicologia de modo geral foi e ainda é o de resgatá-la e compreendê-la. Contudo, agora no século XXI a situação é diferente, pois a sexualidade humana foi, em grande medida, libertada e já não sofre a repressão que padecia antes. Agora, a dimensão humana que se encontra reprimida e esquecida em muitas pessoas é a da espiritualidade. A situação é tão séria que van den Berg considera a repressão da espiritualidade ou a negligência quanto à sua importância uma neurose social, em suas palavras, uma sociose, que se manifesta nos indivíduos na forma de solidão, angústia e vazio existencial. Neste sentido, ele parece caminhar na mesma trilha de Viktor Frankl, criador da logoterapia, quando este diz que a neurose pode ser a resultante da repressão da nossa relação com a transcendência. Ou seja, tanto um como o outro estão dizendo que o adoecimento psicológico pode ser consequência do recalque da dimensão espiritual. Sendo assim, seguindo o caminho aberto pelos autores supracitados visando enfrentar a crise contemporânea de falta de sentido, vazio existencial e solidão na multidão, se impõe a tarefa de desreprimir, desrecalcar a espiritualidade, isto é, de resgatar esta que é talvez a dimensão mais importante do ser humano. E como fazemos isso? Eis a questão. Inicialmente deixando vir à tona, desreprimindo aquela sensação difusa, normalmente negligenciada, desqualificada ou temida de estranhamento frente à realidade, que nos faz indagar sobre o sentido da nossa vida, a respeito de quem nós realmente somos, sobre a nossa própria finitude e sobre a possibilidade de existir algo que nos transcenda. Para alguns de nós, essa indagação vem à tona, por exemplo, quando olhamos para o céu em uma noite estrelada e percebemos a imensidão do universo. Enfim, o ideal é estarmos abertos e disponíveis para o surgimento destas indagações que podem ocorrer a qualquer momento. Posteriormente, caso haja necessidade, pode ser interessante se aproximar de alguma comunidade, por exemplo, iniciática, religiosa ou filosófica, que dê sentido a essas indagações e forneça mais recursos para entendermos e experimentarmos a dimensão espiritual de forma mais plena.